exige um caminho. A gente falava muito que os 40 era aquele período ali, o ponto de virada para a saúde vascular. Cardiovascular e vascular, né? Continua sendo? Isso vem da onde? A gente vem de estudos antigos, que a gente sabe que aumenta muito a incidência de infarto, de AVC em homens a partir de 45 anos e em mulheres a partir de 55 anos. Tá? A gente tem visto, às vezes, que isso não é tão religioso, mas a grande parte ainda da população ainda obedece esse parâmetro para homem e para mulher. Daí talvez que venha esse acima de 40, mas você vê igual a calculadora que nós conversamos antes, o Prevent Score, já está envolvendo pessoas de 30 anos. E provavelmente as próximas calculadoras que virão já vão ter algum braço para envolver os de 20. Nós não vimos que já em necrópsia de criança e adolescente já não tinha placa de gordura? Essas células espumosas, que é o início do processo da formação da aterosclerose. Então, talvez a gente tenha que atuar de alguma forma lá na infância. Alimentação, né? Alimentação, exercício, sono. Os pilares. Sim. Talvez os pilares eles devem começar... Pé na terra. Talvez. Tomar sol. Sol. Gente, não é todo mundo que tem que tomar vitamina D, pelo amor de Deus. Não tem que tomar vitamina D. Todo paciente que chega, vitamina D. Não é assim. A vitamina D é importante. Tem superestimam a importância de vitamina D. Tá? Em termos de um monte, vale para tudo, né? Vale para imunidade. Não é bem assim. A principal função dela é saúde óssea. Tá? Existem correlações dela com outras coisas, mas a principal função da vitamina D é na saúde óssea. E tem os parâmetros certinhos na literatura, né? E o sol é ótimo para isso, para fazer a conversão nossa que a gente sabe da vitamina D. Muito bem. Se você pudesse mudar apenas um hábito para proteger o coração das pessoas, qual seria? A gente sabe qual que é o mais deletério, mas nem todo mundo faz o que eu vou falar. É o cigarro. O cigarro? Isso. Os pacientes que fumam chegam até mim, eu peço para eles, olha, se você puder fazer uma coisa a partir de hoje, pare de fumar. Pare de fumar. Então, o cigarro é impressionante. E o cigarro eletrônico? Tão ruim quanto, e já é citado nas diretrizes, o tal do vape. E na nossa percepção, ele é um perigo. Por quê? A gente já viu tendo casos mais graves de intoxicação, de lesão pulmonar, mas não é só isso, é a facilidade social. Ele não tem cheiro, então adolescentes fumando dentro de casa, dentro do quarto, e o pai e a mãe não sabem. Então, é um risco para a saúde pública, tá? O tal do vape, e é muito comum no consultório, muito. Então, vários pacientes, deixei de fumar cigarro porque incomodava a minha esposa, ela reclamava que tinha cheiro de nicotina, passei para o vape. Eu falei, tem que parar de fumar, né? Então, o cigarro ganha, e em seguida aí, eu orientaria todo mundo a fazer exercício físico. O exercício físico, ele muda a sua vida. Ele regula seu hormônio, regula o seu apetite, regula o seu sono. Então, ele vai ajudando nos outros pilares. Então, você começa por ele vai regulando as outras coisas e você vai melhorando depois cada um para melhorar o seu exercício. Tá? Então, inclusive para tirar o cigarro. Inclusive para tirar o cigarro. Tá? Existe uma coisa que chama hábito angular, que é aquele hábito que você adquiriu que acaba desencadeando uma sequência de novos hábitos. E o exercício físico, no meu ponto de vista, é um dos campeões. Sim. Ganha muito. Tá? No meu caso, não foi o exercício. Não? Não. Foi qual? Leitura. A rotina de leitura diária, ela acabou botando a minha rotina de exercício diária, que eu gostava de fazer exercício, mas aí era... Então, a leitura, eu falei, eu tenho que ler tanto, não sei o que, tanto no ano. Eu fiz as minhas metas objetivas de leitura, há alguns anos atrás. Então, o meu hábito angular, muita gente acha que é do exercício, que eu sou cardiologista do esporte, a For Life tem academia lá dentro. Não, foi a leitura. E a partir desse hábito, os outros todos eu fui envolvendo e foi desencadeando. Muito interessante isso, pra gente ver como é a importância do autoconhecimento, né? Exatamente. Da gente saber o que faz sentido para nós. No meu caso, acho que meu hábito angular é atividade física, ela me regula muito para sono, para sol. Isso mesmo. Para estar com o pé na terra, né? Eu gosto muito de fazer atividades fora, né? Então, para você estar respirando, você se regula ali. E eu acho que a meditação, quando eu incluí a meditação na minha vida de uma forma regular, os efeitos também, eles são fantásticos, né? Tem estudos de meditação, né? Eu não faço. Eu gostaria de fazer, é uma coisa que talvez eu venha fazer um dia, mas este estudo realmente de ganho e de qualidade de vida, de redução de doença,
a gente concentrar, a gente conseguir focar, né, a nossa cabeça com esse excesso de informação que a gente tem acesso hoje em dia. Tem bastante estudo de meditação e ela realmente funciona. Vai ser o meu próximo. O seu próximo. E depois você volta aqui para contar pra gente. E eu achei essa questão da meditação, né, só compartilhando um pouquinho e para te incentivar também a fazer. É muito legal porque a meditação a gente entra muito em contato com o nosso coração. Uhum. E a gente percebe que o coração, ele é para além de um órgão físico. Uhum. Ele está muito atrelado às nossas emoções. E às vezes uma doença do coração, ela pode estar muito atrelada a uma emoção que você sente, uma tristeza que você está guardando, um rancor, uma raiva, algo assim. Uhum. E o processo de meditação, ele te ajuda a acessar isso, que eu tenho certeza que deve auxiliar num tratamento, né, para cura. Um dos pilares, igual eu falei para você hoje, da American Heart Association, é exatamente controle de estresse e convívio social. Uhum. Então, se você não tiver isso regulado, seu controle de estresse, e eu falei que eu não faço meditação, mas talvez, assim, eu tive esse insight aqui agora, a minha meditação seja a própria leitura. Sim. Que é um momento que eu desligo de tudo ali, sento e tenho que pelo menos não tanto em mim, que eu estou lendo uma história ou estudando alguma coisa, mas eu dou uma selecionada, não fica aquele excesso de estímulos que a gente tem hoje, né? Mas vai ser minha próxima. Muito bem. E às vezes é isso mesmo. A gente fala muito de meditação até fazendo atividade física. Exatamente. Se você fazer uma atividade física sem o fone, sem o estímulo externo, você tem um resultado ainda melhor, né? Para essa questão do estresse. E tem muito preconceito, né? De meditação. As pessoas acham que é uma coisa muito... Não, existem técnicas. Eu li um livro sobre meditação. Eu não me recordo o nome. É 1% melhor. Eu não lembro o nome do livro. Assim, mas muito bom. O livro é uma história de um repórter que... ele cheio de estímulos. Primeiro ele cobriu guerras, então ele tinha aquele estímulo da guerra. Aí na hora que ele voltou da guerra, ele sentiu falta daquela adrenalina, então começou a se envolver com droga. Uhum. E só crescendo na carreira, foi virando um repórter importante lá nos Estados Unidos, então, até que um dia ele conheceu a meditação. Uhum. E dali mudou a vida dele. É bem legal o livro, é bem bacana. Mudou a vida dele, ele tinha muito preconceito, aí levaram ele em centros de meditação e ele foi vendo que era uma coisa estruturada, com técnica, com objetivo claro e bem legal, bem legal. Nessa época eu quase comecei. Olha só. Foi. Mas a hora certa chega. Não, a gente sim, sabe sim, que sim. na hora tudo acontece. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você integra todo esse conhecimento que você trouxe aqui de medicina do esporte, atividade física e tudo, hoje no atendimento no seu consultório. Tá. A gente não consegue mais fazer uma consulta convencional. Uhum. Hoje, uma consulta, quando a gente vai fazer aquela avaliação que eu falei, global da saúde, a consulta gira entre 1 hora e meia de consulta. Varia um pouquinho dentro desse período a parte onde eu tenho a anamnese clássica, que a gente acaba tendo que usar para não perder nenhuma coisa técnica, em termos mais antigos, vamos falar dessa forma. E a parte motivacional, que é onde eu quero ouvir o paciente, quero entender, quero ver onde está a dor dele. Então, ali naquele momento da consulta que dura esse período maior, eu tenho a oportunidade de passar uma parte mais técnica e a parte mais motivacional. Dali, a gente consegue já ter uma ideia das principais dores, onde que ela está incomodada e onde que a gente vai poder atuar. Depois dessa consulta, a gente acaba fazendo alguns exames. Tem jeito, ecocardiograma, eletrocardiograma, bioimpedância, para saber a composição corporal, eletrocardiograma. Que são muito importantes São também. muito importantes. Teste ergométrico, a depender da pessoa, teste cardiopulmonar, avaliação de força. Hoje a gente tem exames simples de serem feitos, pode fazer em casa, às vezes, até para você saber a força de membro inferior, de membro superior, mas lá a gente tem equipamentos onde a gente faz mensuração mesmo com dinamômetro para saber força da perna, braço, cervical. Então eu consigo ter uma foto desse paciente naquele momento para poder desenhar o percurso dele, a jornada dele dali para frente. Então é muito difícil a gente resolver a vida hoje numa consulta. Por isso que eu falei que a gente não faz mais uma consulta convencional. A gente tira a foto, claro, se tiver hipertenso eu vou começar a tratar, se tiver uma dislipidemia eu vou começar o remédio do colesterol, se tiver diabetes eu vou começar a tratar, mas a gente sabe que o resultado mesmo e a jornada dele vai ser de longo prazo. Então, a partir dali a gente oferece essa assessoria e esse acompanhamento mais longitudinal, não tão pontual. Existem uns que não preferem, tem gente que não quer essa assessoria, mas a gente tira bem a foto e já canta a bola o que teria que ser feito. Se a pessoa tem gente que é muito disciplinada, que às vezes precisava só de um gatilho, um susto.
e a partir dali faz as orientações, a gente passa as orientações na consulta ali, né? Nessa consulta mais estendida, e faz tudo sozinho, eu já vi casos. É raro, é muito difícil. Mas se for fazer, excelente, já foi válida a avaliação, já valeu a pena. Volta ano que vem pra gente se ver de novo. Perfeito. Então, o check-up, o ideal é que seja anual. Depende. Isso vai variar, é individualizado. É individualizado. Porque se você tiver alguma coisa para ser corrigida, provavelmente não. Você vai ter que ser visto ou de forma contínua, ou se não quero ser contínuo. Ou vou ter que te ver daqui 3 meses para ver se eu conseguir melhorar o seu perfil de glicose, para ver se eu melhorei o seu colesterol, como é que está a sua pressão, como é que está a sua cintura abdominal. Então, estão todas as metas bonitinhas, eu estou fazendo meu exercício físico, está tudo bonitinho. Tem ali acima de 30 anos, uma vez por ano, talvez seja um período razoável. Tá. E quais seriam os principais sintomas, assim, para um jovem que não está fazendo um check-up buscar? Porque hoje em dia a gente está vivendo um tempo de muita tensão, muita aceleração, com alto índice de ansiedade, depressão e tudo. E eu vejo que, às vezes, esse sintoma da dor no coração, de apertar o coração, de uma ansiedade, ele pode ser confundido, né? Pode. Existe a classificação de livro, que é a dor típica, que a gente fala, que dor geralmente retroesternal, que pode irradiar para o braço, desencadeado por esforço físico, melhorado com repouso ou com o uso de uma medicação de vasodilatador. Isso seria uma dor típica. Vem aquela dor súbita, você estava andando ou correndo, parou, melhorou, falou, cara, eu tenho que ir no cardiologista. Não tem dúvida. Mas vem muita coisa no meio dessa história. Nem sempre, nem mesmo 50, 45 anos vai apresentar um sintoma bonitinho assim para você. Tá? No jovem, uma coisa que tem que prestar muita atenção é em desmaio ou síncope, né? Que é a mesma coisa. Desmaio em jovem, principalmente com trauma, tem que ser investigado imediatamente. Aí desmaio com trauma, você fala a pessoa que cai dura de uma vez só e não consegue segurar o peso do corpo. Liga e desliga. Sim. Apagou, com o rosto no chão, bateu um braço, quebrou. Provavelmente tem alguma coisa associada com o coração e geralmente com questões genéticas. Alterações que vêm genéticas. Então, muito jovens, síncope, cardiologista imediatamente. O que vai fazer lá depende. Aí o cardiologista vai saber como é que aconteceu, se foi algum estímulo, alguma coisa, mas sinal de alerta, né? Sinal de alerta. Desmaio com trauma, tem que buscar um cardiologista imediatamente. Perfeito. E essa questão da pressão hoje? Hoje a gente vem falando muito dessa pressão 12/8, a pressão normal, não é pressão normal? Quando que a gente tem que se preocupar? Pressão baixa entre jovens? A pressão, o ideal é porque isso saiu em diretriz ano passado. A gente já sabia que a pressão ideal é a 12/8. Isso aí, todo mundo já, pressão boa é 12/8, 12/8. Agora formalizou. Tá? Que a pressão ideal, na grande parte da população, é de 120/80 milímetros de mercúrio. Agora, a gente não medica todo mundo que está com a pressão de 130/80. Todo mundo que está com a pressão de 130/85. Não é todo mundo que a gente vai dar remédio. A gente sabe que quem está acima de 120/80 precisa melhorar alguma coisa. Grande parte vão ser os nossos velhos pilares. O exercício físico, alimentação, controle do peso, estresse. Vai ser o suficiente para arredondar sua pressão. Agora, se tem paciente que tem muita comorbidade, diabético, já teve infarto, um monte de coisa, e a pressão está ali no meio da história, às vezes a gente já medica. Essa que é a grande parte da população, não vai medicar só porque está acima de 12/8. Entendi. Mas se junta muito fator de risco, aí o médico vai analisar cada caso, tá? Mas a gente sabe que o exercício físico, tanto o de resistência quanto o resistido, ainda mais juntos, eles têm alta capacidade de controle da pressão arterial. Sim. Mas também é um sinal de alerta. Estou com a pressão alta. Pressão, diferente do que uma grande parte da população imagina, não costuma dar sintoma. Tá? É até perigoso, porque às vezes a pessoa é hipertensa desde os seus 30 anos de idade, nunca foi ao médico, não sentiu nada, chega lá com 45 anos infartando e cheio de sinal de hipertensão. Com insuficiência renal também é outra coisa que a pressão atrapalha muito, é a função renal. Então, é uma doença silenciosa. Tá? A grande parte é a dor de cabeça e tal, isso é polêmico aqui, enfim. Alguns falam que dá, alguns outros falam que não dá dor de cabeça quando estiver tão alta. Tá? Eu tô falando do dia a dia, eu não tô falando de urgências. Tá? Quando tá tendo infarto, AVC, é outra coisa. Uma dor de cabeça, pressão subir. Mas no dia a dia, eu tô com uma dor de cabeça, medi minha pressão,
deu 14/9. Aí eu tomei um losartan. Não, se você tivesse tomado o remédio para sua dor de cabeça, provavelmente sua pressão ia cair. Então, é o contrário. Você passa a mão... A dor aumenta a pressão. Exatamente. Eu uso muito exemplo no meu consultório. Sim. Quebra o braço. Mede sua pressão. Vai estar como? Vai estar alta, não vai? Vai estar alta. Foi a pressão que quebrou teu braço? Não foi. Uhum. Então, é uma resposta adrenérgica do nosso organismo também. Sim. Tá? Mas é um problema silencioso que tem por isso que é interessante você ir ao seu médico, ver se está tudo direitinho. Desculpa. Ver se tem sinal já de comprometimento, alguma coisa da pressão. E tendo, aí vai avaliar se vai ser só mudança do estilo de vida ou se vai precisar de alguma terapia medicamentosa. Muito bem. Caminhando aqui já para o final. Dr. Jefferson, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho de saúde para você, para o Jefferson de 20 anos atrás, qual seria esse conselho? Olha, para mim, a gente, na época que a gente ia estudar mais, que a gente ia dedicar um concurso de residência, uma prova mais difícil, eu costumava a largar a mão das minhas rotinas. Porque eu sempre gostei do esporte, eu sempre gostei de boa alimentação, mas eu sentia como se eu estivesse me gratificando por aquele esforço, eu poder comer o que eu quisesse. Então, eu já tive um sobrepeso razoável, tá? O pessoal fala, você era gordinho, emagreceu. Não, eu era normal, engordei e voltei a ficar normal. Foi isso que aconteceu comigo, assim, meu peso. Tá? Eu me dava o direito. Então, assim, o conselho que eu daria é, o mais difícil, eu falo isso com muitos dos meus residentes, que esteja aquela situação, aquela época, não abandone o que você considera importante, que você acha que está te trazendo uma rotina boa. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Vai ter tempo. Então, não tentar métodos compensatórios. Quando a sua vida está difícil, não tenta compensar com outra coisa e não vai funcionar. Você vai só virando uma bola de neve e vai piorando. Então, se eu pudesse falar comigo, eu falo, segue o mesmo raciocínio de conduta. Não tenta ficar se compensando com coisas ruins, não. Tá? Com comidas ultraprocessadas, dormir tarde. Ah, não, eu estudei hoje, também vou assistir filme até não sei que hora. Não. Faz a mesma coisa porque você vai viver melhor. Vai ser melhor para você. Muito bem. Eu falo que minha vida se transformou no dia que eu entendi que atividade física e terapia em dia era prioridade. Porque te sustenta para tudo. É verdade. E você acha que você está perdendo tempo, mas na verdade isso daí é uma alavanca para tudo que você vai fazer no seu dia, né? É isso mesmo. É realmente transformador. E para a gente fechar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para todos aqueles que nunca se preocuparam muito com o cuidado do seu próprio coração. E o que eles podem fazer? Se você quiser deixar uma mensagem aqui. Nunca esperar a situação ideal. Ah, eu só vou começar a me cuidar quando eu puder ir lá no Dr. Jefferson. Não. Começa o mais breve possível. Eu já falei aqui, tem que ter algum grau de incômodo. Talvez o seu incômodo vai ser ouvir a gente falando dessas coisas. Você perceber que talvez você ache que estava tudo bem e você começar a pensar, a notar que talvez você não esteja vivendo tão bem assim. Isso vai virar um incômodo e pode virar uma decisão em mudar. E essa decisão, não espere a situação ideal. Comece. Fazer qualquer exercício é melhor do que nenhum. Melhorar um pouquinho a sua alimentação é melhor do que você comer tudo errado. Melhorar um pouco, dormir meia hora a mais. Vai dormir meia hora mais cedo. É melhor do que atingir as 7 ou a 9 horas de sono que são indicadas hoje na literatura. Então, não postergue. Comece o mais breve possível naquilo que está te incomodando. Muito bem. E é isso, né? Para nos lembrar que a saúde, ela começa muito antes da gente chegar no hospital. Isso né? mesmo. E que instituições como o ICTDF, eles estão aí para trabalhar tanto no cuidado do paciente como na prevenção, né? Exatamente. E na conscientização, porque muitas vezes a gente erra por falta de informação, né? Exato. E cuidado com as fontes, sempre, de informação. Muito bem. Muito obrigada pelo papo tão rico. Eu que agradeço o convite.